Senhor Jesus, aleluia. Quantos estão aqui felizes com Jesus? Diga amém. Eu quero que você nesse momento pegue a tua Bíblia Sagrada. Você que trouxe a tua Bíblia, aleluia. Eu quero que você abra comigo em Mateus, capítulo 23, e versículo de número 11. Mateus capítulo 23, e versículo de número 11. Aleluia. Como é bom poder, amados, estarmos na presença do Senhor. Vamos ver o que o Senhor Jesus, Ele diz aqui em Mateus, no capítulo 23, e versículo de número 11. Olha o que Jesus vai dizer. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. Repita assim comigo. Porém, o maior entre vocês será o vosso servo. Quantos creem aqui que o Senhor, Ele é o nosso Deus, e que Ele também, Ele veio para nos servir? Você crê nisso? Porque Jesus, Ele vai declarar, eu vou te mostrar, que quem quiser ser o maior entre qualquer um aqui, tem que primeiro o quê? Servir. Quem não serve, não tem como crescer, não tem como ser o maior. Feche os seus olhos. Soberano Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós estamos aqui, meu Deus, porque cremos nas Tuas palavras, nas Tuas promessas, e o Senhor é Deus que vai na frente de tudo, de todas as coisas. Por isso, meu Deus, nós clamamos o Teu nome, e nós estamos aqui para servir. Nós sabemos que servir é um ato de amor, é um ato de gratidão àquele que é maior, que é o Senhor. Por isso, meu Deus, que nessa manhã viemos entender e ser administradores daquilo que o Senhor nos confiou. Pai, desde já, fala conosco através dessa palavra, é o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. E toda a igreja diga amém, Jesus. Pode se assentar, por gentileza. Jesus, Ele deu o maior exemplo de servir, de ser servo. E quando se fala de servir, a primeira coisa que vem na cabeça de muitas pessoas é: eu vou ter que fazer algo para alguém, eu vou ter que fazer isso para aquela pessoa. Só que servir não se trata apenas de você fazer algo para uma pessoa, mas se trata de você ser grato, se trata de você entender e compreender o que é fazer a vontade de Deus. E por que eu falo a vontade de Deus? Porque tem muitas pessoas que pensam que elas vieram a este mundo para ser servida, que elas vieram para esse mundo apenas para dar ordem, para mandar, para dizer o que tem que ser feito.
Só que as Escrituras nos ensinam a ser administradores daquilo que Deus nos deu. E o que isso tem a ver, pastor? Se chama mordomia cristã. E o que é mordomia cristã? É o ato de servir, é o ato de ser mordomo, é o ato de você entender e saber administrar aquilo que o seu Senhor colocou para você cuidar. Quem está compreendendo aqui? E muitas das vezes as pessoas não entendem, não compreendem que se você quiser ser o maior entre qualquer pessoa, primeiro você tem que aprender a servir, a ser servo. Vamos ver o exemplo maior de todos, que é o de Jesus. O que ele disse? Olha aqui em Marcos capítulo 10 e versículo 42. Marcos 10, 42. Jesus, ele vai dizer assim: mas Jesus chamou-os a si, ou seja, os discípulos, e disse-lhes: sabei que os que julgam ser príncipes das gentes, do povo, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Versículo 43. Mas se entre vós não será assim, antes qualquer que dentre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Versículo de número 44. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. E Jesus conclui dizendo: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu vim para servir vocês, eu vim para ser servo de vocês. Ou seja, quem quiser ser maior entre os irmãos, tem que servir, tem que ser o primeiro a servir, tem que ser o primeiro a se colocar na brecha, tem que ser o primeiro a dizer assim: eu vou fazer primeiro. E amados, isso não é uma competição de quem vai servir melhor, não se trata disso, mas se trata de você ser generoso. Quando alguém pega um copo com água e coloca aqui para mim, e serve o pastor, essa pessoa está dizendo: eu não quero ser o primeiro, não é isso, mas eu quero ser grato, eu estou aqui para servir o Senhor, eu estou aqui para servir a Deus. Quando a esposa, ela prepara o almoço do marido, ela não está se humilhando, mas ela está dizendo aqui: eu estou aqui para te servir, meu marido, eu estou aqui porque eu sou grato por tudo que você tem feito por mim. Quando o esposo serve a esposa, leva ela para sair, ou às vezes faz um ato, carrega sacolas do mercado. Eu faço isso, eu não deixo minha esposa carregar nenhuma sacola, nem que seja a mais leve. Eu pego todas as bolsas, e mesmo não tendo força, eu carrego tudo, para mostrar que eu sou fortão? Não, eu faço isso para mostrar que eu sou servo. É o ato de servir. Entenda que o ato de servir te coloca você como o primeiro em algumas situações, mas também o ato de servir vai fazer que você
cresça diante dos homens e principalmente diante de Deus. A regra aqui na terra é o quê? Quem é o melhor? Quem serve ou quem é servido? Quem é o maior? Quem é servido. Se vem um garçom e serve você que está na mesa, quem é o maior? É quem está sentado, sendo servido. Só que no reino de Deus é diferente. O maior não é quem está sendo servido, o maior é quem serve. Diga glória a Deus. E Jesus disse: por isso que eu, o Filho do Homem, vim ao mundo. Eu não vim para ser servido, mas eu vim servir. Eu vim dar a minha vida por todos vocês. Diga glória a Deus. Então Jesus, Ele veio para nos servir. Ele veio para nos dar a vida dele. Pedro, ele vai dizer em uma de suas cartas o seguinte, olha o que Pedro vai dizer na primeira carta de Pedro, capítulo 4 e versículo 10. Pedro vai dizer aqui no capítulo 4, verso 10. Eu estou dentro da palavra, dentro das escrituras. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O que Pedro está dizendo? Cada um foi dado algo para administrar. O dom, quando você recebeu, você como um bom despenseiro. Quem é um despenseiro? Que cuida da despensa, do almoxerife, do almoxerifado. Um bom despenseiro é o que sabe administrar. Amado, Deus te chamou para você ser um ótimo administrador. Deus te chamou para você ser um administrador da sua casa, da sua família. Você é homem, Deus te chamou para ser administrador da sua esposa, dos seus filhos. Você é mulher, Deus te chamou para ser uma boa administradora do seu marido, dos teus filhos, da casa. Um mau administrador, ele fale. Como que você sabe que uma pessoa é um mau administrador? Fale o casamento. Como que você sabe que uma pessoa é um mau administrador? Fale a comunhão dos filhos com o pai, com a mãe. Como que você sabe que uma pessoa é um péssimo administrador? Ele deixa tudo a perder. O Senhor te chamou para você ser um administrador, um ótimo dispenseiro. Por quê? Porque Ele colocou multigraça em sua vida. Ou seja, Ele te deu dons, Ele te deu sabedoria, Ele te deu diligência para você administrar aquilo que foi te confiado. Mas hoje o que mais vemos são pessoas sendo mal administradores. Ah, por quê? Porque eu não quero servir. Você já reparou? O milionário ou o bilionário, me desculpe que eu vou dizer aqui agora, sabe qual que é a cabeça de uma pessoa que ela é miserável, pobre, no sentido não só de finanças, mas até de espírito? Ela pensa assim: quando eu ficar bem de vida, rica, eu vou descansar, eu não vou fazer mais nada, eu só quero curtir, eu só quero ser servido. Posso ser sincero? Esse é um pensamento de um mau administrador. O que ele está falando aqui? Quando ele estiver bem de vida financeiramente, ele só quer gastar, ele só quer ser servido. Gente, é muito bom ser servido, sim ou não?
É muito bom gastar, mas esse é um pensamento de uma pessoa miserável, pobre, de um mau administrador. Porque um bom administrador que tem muito dinheiro, ou que tem ali muitas funções, qual é o pensamento dele? Não, enquanto eu tiver força, eu vou trabalhar. Enquanto eu tiver saúde, eu vou servir. É por isso que você vê aqueles homens milionários, homens ricos, que você fala, rapaz, esse camarada era para estar em casa. Sabe o que o cara está fazendo? O cara é bilionário, o cara está dentro da empresa dele lá, mostrando para o funcionário assim, ó, faz isso. O cara é milionário. Quem já viu aí algum homem rico, dono de empresa, carregando caixa, pegando as coisas? Existe. O dono da empresa, o presidente da empresa, chega mais cedo que o funcionário às vezes, e às vezes é o último a sair, e ele está lá servindo, e ele lá está trabalhando. Mas o que o meu chefe está aqui, o meu patrão está aqui todo dia, ele não sai daqui todo dia, mas por quê? Eu ouvi um ditado popular que diz assim, que é o olho do dono que engorda o gado. Amados, eu não estou dizendo aqui que é para você se matar de trabalhar, eu não estou dizendo aqui para você sentenciar a sua vida a trabalho, mas eu estou dizendo aqui que enquanto você tiver saúde, enquanto você tiver vida, você precisa entender que você precisa ser um ótimo administrador daquilo que Deus te deu. É por isso que a maioria dos casos, quando alguém aposenta, o que acontece logo em seguida? A pessoa fica doente. Ela aposenta e fica doente. Porque para de fazer, porque para de pensar, para de agir, de ter ação. Quem está compreendendo isso aqui? Mas o que nós precisamos entender nessa manhã? Que o Senhor tem colocado coisas na nossa mão, e nós temos negligenciado aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Amados, se você não sabe governar a tua casa, se você não consegue governar os seus filhos, se você não consegue governar o teu casamento, é porque você é um péssimo administrador. E quando eu falo governar, é você trazer equilíbrio. Você tem que saber dominar. Eu não estou dizendo aqui de você brigar. Às vezes a esposa fala assim para o marido, é igual a minha esposa, ela falou assim, eu estou te dando aí para você tomar decisão. E aí o homem diz, não, pode decidir. Se a mulher falou assim, não, estou te dando o direito de você tomar, você é o marido. Vai lá, marido, você está na cara do gol, é só fazer o gol. Decide. Mostra que você é uma pessoa resolvida. Se você tem a liberdade para tomar decisões na vida dos teus filhos, no seu casamento, no dinheiro, amados. Tem gente que não sabe administrar o dinheiro. Eu estou falando aqui de mordomia cristã. E o que é mordomia cristã? É saber administrar aquilo que Deus te deu. Quem acredita que a família foi Deus quem deu? Quem crê nisso aqui? Você acredita que o trabalho que você tem foi Deus quem te deu? Os filhos, foi Deus quem te deu? Ele te deu. Então, se Deus te deu, você tem que saber administrar. Um homem que não governa bem a sua casa, ele não vai conseguir governar nada, nem a casa do Senhor. Eu, antes de ser pastor, obreiro, evangelista, servo do Senhor, eu preciso saber administrar minha casa. E quando eu falo administrar, não estou dizendo mandar não, tá? Senão o pessoal vai falar, o pastor falou que eu tenho que mandar na minha casa. Não é mandar, é administrar. É você
dar tarefas. É você falar assim: isso pode, não, isso aqui não pode. Tem pai que deixa o filho fazer o que quer. Tem mãe que deixa os filhos fazer o que quer. Tem esposa que deixa o marido fazer o que quer. Tem marido que deixa a mulher fazer o que quer. Aí vai lá, gasta o cartão sem o marido saber. Não, amor, eu vou comprar isso aqui. O que você acha? Tem que haver acordo. Estão casados, é uma só carne. Quem está entendendo isso aqui? Se é uma só carne, a decisão tem que vir de quem? Dos dois. Imagina se eu chego lá na minha casa, compro um carro sem minha esposa saber para mim. Ela vai dizer assim: você vai dormir no carro. Imagina se a tua esposa chega lá e compra um tanto de coisa no cartão sem você saber, aí você vai saber quando você vê tudo lá na tua casa. Amor, eu comprei isso aqui, isso aqui. Tem que haver uma concordância. Isso se chama ser administradores. E como administradores que o Senhor nos colocou, amados, nós temos que aprender não só a administrar, mas a servir. Isso aqui é bíblico. Olha o que a palavra diz aqui em Gênesis capítulo 2 e versículo 15. Gênesis capítulo 2, versículo de número 15. Olha o que está escrito: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden. Para o que, igreja? Acompanhe comigo. Para que Deus colocou o homem no jardim do Éden? Para lavrar e guardar. Deus não colocou o homem no jardim, presta atenção nisso, para ficar deitado lá. Eu estou aqui no Éden, vou só curtir a vida. Hein, Mário? O Adão lá todo folgadão. Deus chamou o homem para lavrar. O que é lavrar? Trabalhar na terra, cultivar a terra. Deus chamou o homem para guardar. Guardar o quê? Ser segurança, protetor. Marido, você tem que ser protetor da tua esposa. Diga glória a Deus. O marido está lá deitado na cama, aí mexe, tem um barulho lá no portão. Aí o marido para a esposa: amor, a mulher está dormindo. Amor, ouvi um barulho lá no portão, vai lá ver o que é. O marido, de vez em levantar e ir lá ver o que está acontecendo, ele que chama a esposa para acender a luz e ir lá ver o que está acontecendo. Mas o que a palavra está dizendo aqui? Que o homem foi chamado para ser cuidador, lavrar, guardar. Ou seja, se o homem, presta atenção nisso aqui, homens, se nós homens queremos ser maiores, porque Deus chamou para a gente ser cabeça, então você tem que servir mais. Nós temos que servir mais as mulheres, nós temos que servir mais os outros. Quem está compreendendo isso aqui? Quanto mais é dado, mais é o quê? Então Deus coloca o homem para a fim de cuidados. O apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui na primeira carta aos Coríntios,
No capítulo de número 4, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso de número 2, Paulo vai dizer assim: além disso, requer-se nos despenseiros, nós despenseiros, que cada um se ache o quê? Fiel. Todo o despenseiro, volta a dizer, aquele que é administrador, precisa ser fiel. Mordomo, amado, tem que ser fiel, porque ele vai mexer com coisas que não é dele. Imagina colocar dentro da sua casa uma pessoa infiel, que vai lá mexer no teu guarda-roupa, limpar, e aí de repente vê lá um relógio, um brinco. Aí a mulher, o empregado, né, seja o que for, o mordomo, vê aquilo e fala: opa, deixa eu colocar aqui. E rouba o patrão. Imagina dentro de uma empresa, uma pessoa responsável pelo almoxerifado, aonde que ele libera ali mercadorias, né? Uma para a empresa, outra para mim. Uma para a empresa, duas para mim. E acontece o quê? É mandado embora, né? Justa causa. Quando não é preso, quando não chama a polícia. É muito comum a gente ver um mordomo, um servo, que está ali para ser administrador daquilo que não é dele, e ele o quê? Roubar, ser infiel. Deus colocou a família, o dinheiro, os bens em tuas mãos, e você precisa ser fiel a Ele, porque tudo o que Ele te deu pertence a quem? A Ele. Repita assim: tudo que eu tenho pertence a Deus. Ou seja, quando você é infiel com Deus, você está roubando Ele. Quando você é um péssimo administrador, é um péssimo mordomo, é um péssimo servo, você está roubando a Deus. E é em todas as áreas, amados. Eu não estou dizendo só no dízimo e na oferta. Se você não sabe administrar o teu dinheiro, você é um péssimo mordomo. Se você não sabe administrar o teu cartão de crédito, se você não sabe administrar o seu alimento dentro da sua casa, eu não estou falando aqui fazer conta de comida, mas é você ser um administrador. Se você não souber administrar os gastos, o consumo da tua casa, você deixa lá tudo esbanjando, deixa a luz acesa, ar-condicionado ligado, no final do mês a conta vai chegar. Você tem que ter zelo, porque Deus colocou tudo isso na tua mão. Sabe por que muitas pessoas andam endividadas? Porque criam dívidas, criam contas que não era para fazer. Você sabe por que muitas pessoas ficam chorando, tem depressão, ansiedade? Porque o cartão sempre está no vermelho, o cartão sempre paga o mínimo, porque a pessoa, ela faz dívida além daquilo que ela não consegue pagar. A pessoa ganha 3 mil reais, ela faz uma dívida de 5 mil. Ela ganha 10 mil reais, ela faz uma dívida de 30 mil reais. Amados, entenda, o Senhor também, Ele nos ensina a ser administrador, está aqui. Além disso, requer-se nós despenseiros, que cada um se ache o quê? Fiel. Pagar as contas em dia.
ser servo, administrador daquilo que Deus te deu. Segundo ponto, a mordomia dos nossos bens materiais. Jesus ensinou muito sobre lidar com dinheiro, amados. Essa é a primeira vez que eu prego sobre esse assunto aqui, em 7 anos. A ser administrador de dinheiro, de riqueza. A Bíblia ensina. Olha o que Jesus ele diz aqui em Mateus 6, e versículo 19. Ele vai dizer o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Qual que é o segredo que Jesus está passando aqui? Não ajunteis tesouros. Tem gente que gosta de ficar guardando, não faz uma viagem, não compra isso para casa que precisa, só fica juntando. A casa está caindo uns pedaços, o reboco está caindo do teto, a laje está cheia de infiltração, e só fica juntando. Para quê? Para fazer o seu funeral? É lógico que nós temos que ser economistas, mas nós também precisamos entender que nós não fomos chamados para amontoar dinheiro. Eu me lembro que uma vez eu vi no jornal, eu achei aquilo ali muito inusitado, uma mulher que ela guardava todas as economias dela debaixo do colchão. Aconteceu aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro. E aquela mulher guardava, e a filha querendo jogar o colchão da mãe fora, porque o colchão era velho, o colchão tinha mais de 20 e tantos anos, 30 anos, e mamãe, aqueles colchão de mola, né? Mamãe, nós sempre trocamos esse colchão, e a senhorinha sempre guardava o dinheiro ali, desde a época que o esposo dela era vivo. Um dia a senhorinha foi tomar banho de sol, na beira da praia. A filha rapidamente chamou os empregados: vamos tirar esse colchão daqui. Pegaram lá o colchão e jogaram na caçamba, e botou um colchão novo. Mamãe não vai perceber. A senhora, quando sentou no colchão, ela já percebeu. Opa, 30 anos deitando no colchão, não vai saber? E os colchão antigamente eram bons. Só que a filha, né, naquela modernidade, não, vamos dar um colchão melhor para a mamãe. Estava ali dólares e reais dentro do colchão. Jogou fora na caçamba. Aí passou na reportagem, passou isso na televisão, que jogaram o colchão da senhorinha fora, cheio de dinheiro. Quem achou? Eu não sei como é que, eu não me lembro se devolveram ou se, não sei. Mas o fato era, amados, tinha muito dinheiro, tanto em reais como em dólares. A pergunta é: amontoar dinheiro. O dinheiro, ele tem que ser o seu servo. Quem está compreendendo isso aqui? Ele tem que servir. O dinheiro não pode ser o seu senhor, aquele que te domina. Quando você inverte os valores, o dinheiro ele é o teu senhor, e você é o escravo do dinheiro, você é dominado pelo dinheiro. O dinheiro ele foi criado para nos servir. Então Jesus está dizendo: não amontoe tesouros, porque, amados, quando nós partimos dessa vida, nada vamos poder levar. Eu falava uma vez aqui que aquele cantor americano Frank Sinatra, o último pedido dele foi: eu quero uma garrafa de uísque escocês, um charuto cubano, e eu quero
10 moedas, ele pediu moeda, que complete $1. 10 moedas de 10 centavos, que complete $1. E colocaram no caixão dele assim, 10 moedas, que daria $1, uma garrafa de uísque escocesa que ele gostava muito, e um charuto cubano, e o melhor terno. Imagina o preço daquele terno que ele estava ali no... Eu te pergunto, o que Frank Sinatra, com toda a riqueza que ele tinha, ele levou? Frank Sinatra, ele amontoou riquezas, mas nada disso nós poderemos levar, amados, porque tudo é vaidade. Jesus está deixando claro. Ele diz aqui no versículo 20, olha o que ele fala, verso de número 20: mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem consome, e onde o ladrão não mina nem rouba. Ele está dizendo, quando você for ajuntar tesouros, ajuntem tesouros no céu. Sabe por quê? Esse lugar, o ladrão não vai ir, o ladrão não vai minar, a ferrugem não vai consumir, a traça não vai consumir, e esse lugar se chama o céu, se chama a vida eterna. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus. Onde nem a traça e nem onde os ladrões minam e roubam. E ele conclui no versículo 21 dizendo: porque onde estiver o vosso tesouro. Onde está o seu tesouro? Na terra? Se o seu tesouro está aqui na terra, aí estará também o vosso coração. Ah, pastor, meu tesouro está na minha casa, nos meus móveis. Não. O Senhor te chamou para você ser um administrador, amados. Não se apegue aos tesouros dessa vida, porque aonde estiver o tesouro, o seu coração vai estar junto. Mas se o teu coração estiver nas coisas de cima, nas coisas de Deus, se o teu tesouro estiver nos céus, se o teu tesouro estiver na vida eterna, ali também estará o seu coração. O problema do ser humano é esse, o coração. É por isso que todos os dias nós vemos pessoas se matando uma a outra, porque o coração dela está nas coisas dessa vida. O coração de muitas pessoas está no trabalho. Tem gente que trabalha o tempo todo, trabalha. Às vezes eu falo para a pessoa: você vai ficar milionária de tanto trabalhar. Às vezes o coração da pessoa está ali no carro, ela lava o carro todo dia, ela ilustra, ela limpa. É na casa, passa pano toda hora na casa. Se vê uma marquinha, se vê uma sujeirinha, a geladeira toda hora está limpando. É aquela situação, se alguém pisar, eita, se sujou o chão, é briga. O Senhor te chama nessa manhã para colocar o teu coração nos céus. Diga glória a Deus, igreja. Os céus. Entenda que Jesus, Ele está dizendo que o nosso coração tem que estar naquilo que nos conduz para a vida eterna. Existe um provérbio, e eu quero até ir lá com você ver isso, capítulo 3, provérbio 3 e versículo 9. Provérbios 3, 9 diz o seguinte, e isso é bíblico: honra o Senhor com a tua fazenda, ou seja, com as tuas riquezas, e com as primícias de toda a sua renda. Quando você faz uma primícia, o que é primícia? Aquilo que é primeiro. Quando você honra a Deus, amados, com
com a sua fazenda, com o que você tem, com o seu dinheiro, com seus bens. Quando você honra alguém, Deus ele multiplica bênçãos na tua vida. Sabe para que Deus ele dá riqueza aos homens? Não é só para gastar com Ele mesmo. Deus dá riqueza aos homens para ajudar, para servir outras pessoas. Ah, pastor, mas alguém é obrigado a dar alguma coisa? Não. Eu não estou dizendo que é uma obrigação. Mas quando Deus ele dá muitas riquezas aos homens, é para que esses homens também ajudem os necessitados. Eu me lembro uma vez que aquele jogador de futebol, o Cristiano Ronaldo, na época das vítimas lá do acidente do avião do Chapecoense, morreram. Esse jogador de futebol, ele sabe o que ele fez? Ele pegou lá uma quantia de dinheiro dele e deu lá para cada família que perdeu um marido, jogador, um valor lá, ou um apartamento, se eu não me engano. Ele precisava fazer isso? Não. Mas por que ele fez? Porque ele entende que o dinheiro dele é para servir os outros necessitados. Quem está entendendo isso aqui? Ah, pastor, mas ele pode. Não, todo mundo pode. Quando você ajuda alguém ali com uma comida, com um pão, com uma água, quando você leva uma cesta básica para uma família necessitada, quando você ajuda alguém que necessita, você está sendo servo. Além disso te fazer bem, vai fazer você ser mais humano. Entenda que obrigação tinha desse rapaz. Na terra natal dele, pegou fogo lá em tudo, uma ilha. Ele foi lá e reconstruiu a ilha. Isso era obrigação do governo, mas ele foi lá, pegou o dinheiro dele e injetou na ilha que incendiou, que tinha moradores. Amado Deus, Ele colocou bens para sermos administradores. Nada do que temos pertence a nós. O Senhor nos chamou, e se Ele nos chamou para administrar o que nos deu, Ele vai pedir conta. Ele vai fazer prestação de contas. Não pense você que Deus não vai pedir prestação de conta para o presidente da nação, para os governos, para os prefeitos, para os vereadores. Deus um dia vai pedir prestação de contas. Cadê aquele dinheiro? Roubaram? Deus vai pedir conta. Não tem como fugir. Você roubou aquele dinheiro, você desviou aquela verba, várias famílias passou fome, várias crianças passaram necessidade. Ou você acha que Deus está vendo tudo e vai deixar tudo passar batido? Ou você acha que eu, como pastor, eu tenho que ser um administrador da casa do Senhor? Você acha que Deus não vai pedir conta de cada dízimo, de cada oferta para mim? Você acha que Deus não vai te pedir conta de cada salário que você gastou? Do que você fez e faz com o seu dinheiro? Deus vai prestar conta. Por quê? Porque tudo que você tem, que eu tenho, foi Ele quem te deu. Quem está compreendendo isso aqui? Nós vamos prestar conta, amados. Nós somos prestadores de conta. A prova disso tudo é o que está aqui, Mateus, no capítulo de número 25. Olha o que Jesus ele diz aqui. A parábola dos talentos, dos 10 talentos. Lembra o que Jesus diz aqui no capítulo 25? Olha o que ele diz aqui no versículo
21, versículo 20. Vamos ler o 19. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos, ajustou contas com eles. Eu vou narrar aqui. Ele veio prestar contas. E sabe quem que era o senhor daquela parábola ali? Jesus. Jesus, Ele vai prestar conta com cada um de nós. Como que nós fomos como pai, como que nós fomos como marido, como que fomos como esposa, como filho, como fomos como pai e mãe, como funcionário, como patrão. Ou você está achando, não, é só vir no culto orar? Como que fomos como obreiro, como servo da casa do Senhor, como os dispenseiros? Quando tinha limpeza na igreja, quando tinha culto, com o evangelismo. Nós vamos ter que prestar conta de tudo, amado. Nada vai passar batido dos olhos do Senhor. Tudo nós vamos ter que prestar conta. O que eu quero chamar a tua atenção nessa manhã aqui, que o Senhor te chamou para ser um administrador, um zelador, um cuidador, proteger tua casa, teus filhos, o seu casamento. Deus te deu o casamento para você, homem, para você administrar o teu casamento bem. Mulher, Deus te deu um casamento para você ser uma administradora do lar, da família. Tem gente que está trocando a família por um trabalho, por um momento de prazer, por um pouco de dinheiro a mais. Tem gente que está perdendo esse momento de estar aqui na presença do Senhor por um sono de 2 horinhas a mais. Tem pessoas que estão perdendo esse tempo aqui, pensando, eu estou perdendo tempo aqui na igreja. Não, você não perde tempo na igreja, aqui você ganha tempo. Porque 1 minuto na presença do Senhor vale muito mais do que você viver a vida inteira sem Ele. Você tem que ser administrador. Ele volta para esses, e o que ele tinha dado, 5 talentos, ele vai dizer, aonde está? O servo diz, Senhor, eu peguei os 5 talentos que o Senhor me deu, multipliquei, agora são 10. Aí o Senhor disse assim, bom servo fiel, entra para o gozo do seu Senhor, entra aqui na minha festa. Aí veio o que tinha dado 2 talentos. Esse que tinha 2 talentos multiplicou, ficou 4. E esse servo, e fala assim, Senhor, está aqui os 4. E o Senhor diz, bom servo fiel, entra para a festa, entra para a alegria do seu Senhor. E quando chegou aquele que ele tinha dado 1 talento, ele disse assim, onde está 1 talento? E ele disse, Senhor, eu vi que o Senhor é um homem duro, que semeia onde não existe, e eu com medo, enterrei. Eu fiquei com medo, eu enterrei. Aí sabe o que o Senhor diz? Antes seria melhor eu ter colocado meu dinheiro no banco, só assim me renderia juros. Mas você, servo inútil, eu lançarei você nas trevas exteriores, e tudo o que você tem, até o que você não tem, lhe será tirado. Tire tudo dele. E tiraram tudo daquele servo e lançou ele nas trevas exteriores. Sabe por quê? Porque ele foi um péssimo administrador. Ele não administrou aquilo que o seu Senhor confiou a ele. O que você acha? Que se um senhor, um patrão, coloca algo para administrar na tua mão, para você administrar, e depois de um tempo
você está com o mesmo valor de dinheiro e não fez nada com o dinheiro, o que vai acontecer? Ele vai te mandar embora, porque você tem sido um péssimo administrador. Entenda isso. O Senhor nos chamou para ser administradores. Um detalhe muito importante, amados, que muitas pessoas pensam assim: eu tenho que fazer isso. Precisa fazer. Ser administradores não só das coisas materiais, dinheiro, trabalho, não só das coisas espirituais, mas também do tempo. Como você tem administrado o teu tempo? Você tem separado tempo para a sua esposa, para o seu marido? Você tem separado um tempo para os seus filhos, para conversar, para almoçar com eles, tomar café da manhã? Às vezes tem pai que não vê o filho, chega em casa já tarde da noite, sai cedo. Você tem administrado o teu tempo para fazer a obra de Deus? Você tem administrado o teu tempo para orar, para ir à igreja, ser exemplo? Você tem administrado o teu tempo para ter um momento de lazer em família? Hoje em dia, sabe como é que as pessoas administram o tempo? Aqui, ó. Isso aqui, ó. O dia inteiro. É dentro das empresas. É proibido isso dentro de empresa. Na hora do almoço de várias empresas, todo mundo pega o celular e fica. Ninguém conversa mais. Dentro de casa, cada um pega o prato, um vai para o quarto, outro vai para a sala, outro vai para a cozinha, com o celular na mão, comendo e com o celular na mão, ó. Não existe mais tempo, não existe mais comunhão. Isso aqui que está acontecendo agora, isso que é raro, amados. É raro. Esses dias, uns tempos atrás, eu vi uma notícia: 2 policiais morreram ali perto da Maré. Bandidos pegaram eles, sabe como? Aqui, cada um dentro do automóvel, um com o celular, o outro com o outro. O policial não foi chamado para ficar ali vigilante, ele foi chamado para servir, para estar em prontidão a qualquer momento, mas não, ele estava ali. Morreram. Amado, saiba administrar o teu tempo. Sabe por quê? Os dias, as horas passam, o tempo passa, e se você não vigiar, você vai perder o melhor da sua vida. Você vai perder a sua juventude, você vai perder os melhores momentos do seu casamento com seus filhos. Esses dias os meus filhos eram crianças, bebezinhos. Os meus filhos estão crescendo. Eu estou assustado, porque daqui a pouco eles vão casar, eles vão embora. E você está perdendo tempo. Às vezes perde tempo trabalhando demais. O Senhor te chamou para ser também mordomo do seu tempo. Seja servo e administra bem o seu tempo. Quem está compreendendo isso aqui? Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro para poder viajar. Amados, pega a sua esposa um dia sozinho, leva ela para tomar um açaí. Você já vai estar quebrando a mordomia, o ritmo, o comodismo. Leva ela nem que seja para dar uma volta pega, não tem carro, pega o trem, vamos sair nós dois, vamos, vai lá, fica sentado na beira da praia. Não tem dinheiro? Faz isso, senta lá, fica ali algumas horinhas, conversa, relembra os momentos bons, depois pega de novo e volta para casa. Mas não, pega o controle da televisão, fica ali, ó, roletando.
Pega o celular, entra para o quarto, não tem diálogo. O Senhor nessa manhã te chama para ser administrador. Essa mensagem aqui é para você refletir como que você está fazendo com o seu tempo. Jesus, Ele nos chamou para ser administradores do nosso tempo. Aleluia. Nós temos perdido muita coisa e essas coisas não voltam. Uma coisa que nunca vai voltar na nossa vida, eu vou terminar essa mensagem, é o tempo, amados. Abrace quem precisa ser abraçado. Fala de amor para quem precisa ouvir que ama. Não tem vergonha não, fala para sua esposa, para os seus filhos: eu te amo. Eu te amo. Eu quero estar perto de vocês. Porque depois que o tempo passa, a pessoa morre, não adianta você falar mais nada. Aquela pessoa não vai ouvir mais. Seja administrador do seu tempo. Precisamos priorizar a família, o propósito de Deus nas nossas vidas. Precisamos evitar o desperdício de coisas sem valores. Tem coisas que não vai acrescentar na tua vida. Tudo aquilo que é ruim a partir de hoje, tira da tua vida. Para de ficar procrastinando. Aí amanhã eu vou exercitar. Aí fica lá no celular. Não, deixa o celular em casa, vai fazer uma caminhada, vai para academia, sei lá. Vai capinar o quintal, vai gastar energia, gasta o teu tempo com coisas úteis. O Espírito Santo está me dizendo isso aqui nessa manhã. Amados, se o Espírito Santo não estivesse dizendo aqui, eu não estaria falando isso para você. Como que você tem gastado? Como que você tem servido a Deus? Porque o tempo vai passar, os dias vão passar e tudo vai acabar. Deus te deu dons, talentos. Você está gastando os seus dons como? Não desperdice o teu talento. Ah, pastor, Deus me deu um dom de tocar violão. Aqui na igreja tem 4 violão aqui, parado. Ah, pastor, Deus me deu o dom de cantar. Ah, Deus me deu o dom de evangelizar. Tem gente que tem o dom de evangelizar, de pregar, e não prega, não evangeliza. Tem gente que tem um dom de estar fazendo a obra de Deus, mas fica escondida entre as cadeiras. Amado, Deus está te chamando por um tempo, e entenda que esse tempo está chegando. O Senhor procura adoradores, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E o que você tem feito com o teu tempo? O que você tem feito com seus dons? O que você tem feito com a tua vida espiritual? Será que o que você está fazendo, Deus se agrada? Tem orado pouco, buscado pouco. Jesus vai dizer: sem mim nada vocês podem fazer. Essa manhã aqui, o Senhor te chama para viver uma vida com Ele em abundância. Só que um dia todos nós vamos ter que prestar contas. Cada um de nós dará conta de si mesmo para Deus. Cada um de nós daremos conta de si mesmo para Deus. Que nessa manhã você venha ser servo, você venha servir, você venha ser um administrador de tudo que Deus te deu. E naquele dia, quando você estiver com Jesus,
Ele vai dizer assim: filho, deixa eu ver as suas mãos. E quando você apresentar as tuas mãos a Ele, Ele vai dizer: servo bom e fiel, entra na alegria do seu Senhor. Servo bom, o Senhor te chamou para ser um servo bom, fiel. Administra aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, como um bom dispenseiro, como um bom mordomo. Quantos tomam posse dessa palavra aqui? Diga amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Aleluia.